Olá, olá, você que está ligadinho conosco, estamos aqui mais uma vez para tratar de temas bíblicos e teológicos. E hoje vamos falar sobre algo que, se você já foi a uma igreja evangélica no Brasil, possivelmente você já viu esta cena, que é a cena do apelo bíblico, aquele apelo que ocorre no final. E hoje nós vamos tratar sobre isso. Afinal de contas, é certo fazer o apelo? Não é correto? Existe base bíblica para isso? Fica hoje conosco aqui no nosso bate-papo teológico. Bem, gente, e antes de dar continuidade, eu quero te convidar, se inscreve no nosso canal, tá bom? Não deixa de dar o seu like, participar conosco, e isso nos motiva a continuar fazendo o melhor para você. Bem, a primeira coisa que nós devemos trazer à mente é a cena do apelo. Como se dá? Terminou o sermão, o pregador, o pastor, o obreiro daquela congregação, ele normalmente usa a frase: alguém esta noite que ouviu esta mensagem deseja entregar a sua vida para Cristo? Outros dizem, desejam aceitar a Cristo. E ali, uma pessoa, duas, vem à frente, recebe a oração, e a partir daquele momento ela faz parte da membresia. Muita gente já tem isso como uma verdade que sempre foi assim, que deve ser assim e que deve continuar assim. Mas, historicamente, eu quero te trazer uma notícia. Nem sempre foi assim dentro da igreja cristã, principalmente dentro da igreja cristã protestante. O apelo nos moldes que nós conhecemos hoje, ele remonta ao final do século XVIII, com os avivamentos metodistas, mas ele ganha força com o evangelista Charles Finney, no final da década do século XIX, ali por volta de 1860, 70, quando Charles Finney ganhou grande notoriedade. E Charles Finney, que foi quem realmente se destacou, apesar deste momento do apelo ter sido iniciado com os grandes despertamentos metodistas, mas Charles Finney tinha o hábito de fazer com que um banco na frente da igreja fosse destinado àquelas pessoas que se sentissem mais fragilizadas. Então, no final do culto, aquelas pessoas sentariam ali, recebiam orientação e uma oração individual pelas suas falhas, pelos seus pecados. Então, é algo que dentro da história do protestantismo é recente. Mas a minha dúvida ou a dúvida da maioria das pessoas afinal de contas, o apelo tem base bíblica? Pode ser feito? Bem, infelizmente, nós temos uma turma de mimimi que questiona tudo, que tudo é errado, que não pode isso, não pode aquilo, não pode nenhuma inovação de cunho evangelístico. Normalmente, essas pessoas, elas tendem a demonizar a perspectiva do apelo bíblico, né? E levam logo para dizer que, olha, não existe isso, a pessoa não é levantar a mão que ela vai aceitar Jesus, não é aquele ato de ir na frente que ela vai aceitar Jesus. Ora, todo mundo sabe que o cristianismo é um processo, não é aquele momento que ali faz com que ela magicamente mude a sua história. Mas o apelo eu vejo como algo positivo. Claro que nós vamos já falar sobre isso, depende muito da forma como ele é feito. Mas eu vejo como algo necessário e essencial. Exemplo disso é como foi útil para o crescimento do metodismo, a partir do momento que foi utilizado. Como tem dado frutos na igreja brasileira, desde que as igrejas, principalmente igrejas pentecostais, passaram a utilizar esta metodologia. Então o apelo ele se torna errado quando se faz um apelo pelagiano. Ou seja, dizendo, dê um passo para Deus, Ele vai dar um passo para você. Aceite a Jesus, que é o termo popular, que todo mundo entende o que significa, mas algumas pessoas taxam em cima disso como se a gente tivesse o poder de aceitar Jesus. Bem, dentro de uma teologia arminiana, nós compreendemos a possibilidade do apelo. Por quê? Deixa eu explicar só um pouquinho. Nós pregamos algo chamado graça preveniente. É a graça que é derramada sobre todos os homens, conforme Tito 2,11. E esta graça, ela se torna notória através da exposição das Escrituras. Ora, depois da exposição de um sermão, acreditamos que esta graça atingiu o coração de uma pessoa a ponto dela reconhecer os seus pecados, suas falhas e publicamente fazer uma decisão por Cristo. Então eu não vejo problema nenhum em fazer um apelo e em fazer com que esta pessoa publicamente se apresente diante da igreja e diga, eu quero fazer parte desta membresia. Além disto, há outro fator positivo do apelo,
que eu vejo é o ato daquela pessoa fazer junto à igreja um compromisso. E ela pode sim, a partir daquele momento, ser acompanhada, ser ensinada, ser amadurecida, até que ela realmente chegue a uma plenitude, como diz a Bíblia, de varão perfeito. Claro que há problemas. Nós sabemos que muitas igrejas persuadem através até mesmo da força, da coação, de questões emotivas. E esta não é a finalidade do apelo. O apelo ele tende a se acredita que a partir do momento em que se prega-se a palavra, a graça preveniente age no pecador e ele então tem condições de decidir mudar de vida. E quando nós dissemos entregue a sua vida para Jesus, é porque entendemos que aquele que é dado a liberdade de escolha, ele pode aceitar esta graça ou não. Ele resiste à graça. Percebam que eu estou caminhando dentro da linha arminiana. Claro que para um calvinista compreender o apelo é difícil, porque primeiro a graça é irresistível, então ele não teria essa condição. Mas dentro de uma teologia arminiana, nós compreendemos a possibilidade e inclusive a necessidade do apelo. E dentro da Bíblia, vamos parar com esta história de que números não são importantes. Porque se nós pegarmos o livro de Atos, por exemplo, nós vamos ver um grande número de pessoas que aceitaram Jesus ou que tomaram a decisão, mudaram o seu coração, mudaram a sua vida após os discursos de Pedro. Primeiramente foram 3.000 almas, depois foram 5.000 almas, e a igreja foi expandindo através desses discursos que hoje nós poderíamos dizer que o Billy Graham faz algo semelhante a isso. Então, não há por que demonizar o apelo, não há por que satirizar o apelo. O que não pode haver são os exageros através do apelo. Dentro do que nós falamos, eu quero dizer para você, não vejo problema nenhum no apelo, desde que seja feito de forma a não pregar um pelagianismo ou botar o poder na mão do homem. Entendamos que o que o homem pode fazer é aceitar a graça de Deus que está derramada sobre todos e, portanto, através da exposição, rejeitar a mensagem que lhe foi dada. Queridos, é um tema polêmico, é um tema exaustivo, e nós sabemos que num vídeo para o YouTube é complicado a gente dissecar tudo. Mais uma vez eu digo, o apelo não tem problema nenhum, desde que seja feito com entendimento. Eu espero ter ajudado você, também espero ter trazido uma reflexão, não quero trazer contenda com os nossos irmãos calvinistas, mas se você não faz um apelo, eu só quero te dizer uma coisa, não tem problema, mas observe como a tua igreja tem crescido no decorrer desse tempo. E não seja preguiçoso, porque muitas vezes a igreja não cresce e aí a desculpa do preguiçoso é dizer eu prefiro qualidade do que quantidade. Talvez porque você não esteja evangelizando o suficiente, não esteja entendendo o evangelho como ele deve ser entendido. Queridos, e essa é a nossa palavra de hoje. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!